Então, não acharam que eu ia voltar tão cedo, né? Mas para os que torceram contra, um total de 0 pessoas, né? Já que ninguém liga, eu voltei! Cara, depois de eu ter postado meu último vídeo, eu tava pensando em dar um tempo antes de voltar aqui. E no máximo postar um ou outro shorts pra não largar o canal parado. Mas em 29 de setembro, acho que 2 dias antes de eu gravar esse vídeo, eu fui agraciado com fucking Uzumaki Spiral into Horror Anime Episódio 1. E cara, eu já tinha visto um anúncio de que o anime tava pra lançar uns bons anos. E tipo assim, pesquisando agora o anúncio mais antigo que eu achei foi de 2023. Capaz que tem outros, mas eu não achei. Mas eu juro, cara, eu lembro de ter visto esse anúncio há tipo muito tempo. De alguma forma, cara, eu juro que faz anos que eu tava esperando por isso. Fala aí, Zack da edição aqui. Eu só vim explicar uma coisinha. Que eu tava falando que eu não era doido, que eu lembrava de ter visto o anúncio bem antigamente, só que eu não tava conseguindo encontrar as fontes, mas durante a gravação eu encontrei esse trailer aqui de 5 anos atrás, então sim, eu estava esperando faz 5 anos e eu não estou louco, é sério. Se minha voz estiver um pouco diferente, ou se eu estiver falando as coisas um pouquinho melhor, é porque o take anterior eu tinha gravado antes de dormir, que eu tava fazendo isso aí de madrugada. E agora eu tô gravando após eu acordar, então pode ser que você perceba algumas diferenças, mas não liga não, não vai afetar em nada. Você ou tá vibrando muito comigo, ou você também pode estar moscando. E se esse for o seu caso, eu vou te dar um breve contexto. Uzumaki, ou Redemoinho em japonês. Sim, o sobrenome do Naruto significa Redemoinho. É... É uma história que, né, nela vamos acompanhar a trama de uma cidade amaldiçoada por espirais. E pode parecer bobo essa ideia, né, de uma cidade que é amaldiçoada por espirais, mas o mestre do horror, Junji Ito, consegue desenvolver de forma absurda esse tema, cara, em níveis assim insanos. E se você não conhece o Junji Ito, vai atrás de ler. Eu prometo que mesmo se você não é fã de ler, né, se você não é fã de leitura de mídias de terror, essas coisas, você ainda vai no mínimo se impressionar com a criatividade do maluco. Caso queira uma leitura rápida para ir se adaptando, recomendo você ler Fragmentos do Horror, onde você pode ler várias histórias curtas para você já ir saboreando a leitura. Ou Enigma da Falha de Amigara, que é uma historiazinha curta, que numa cidade do Japão, depois de um terremoto, a montanha que tinha lá praticamente rachou no meio. E nesse meio, né, dessa montanha, tinha vários buracos na parede no formato de pessoas. E algumas pessoas que estavam vendo o noticiário começaram a perceber que alguns buracos tinham o formato delas, né, teoricamente, e começaram a ficar obcecados com a ideia de entrar no buraco da montanha. Ei. E a história vai se desenvolvendo muito bem, cara, a partir daí. Mas tá, tá. Tá bom, Zack. Por que você tá falando sobre esse anime de Uzumaki com tanta empolgação? E eu te respondo, meu caro lascadinho. Eu tava muito hypado, porque eu tava com medo, cara, do querido Junji Ito aí sofrer com a mesma maldição de Berserk, que apesar de ser o mangá mais influente do mundo no quesito Dark Fantasy, ele ainda assim não conseguiu fugir de adaptações tenebrosas, cara. Tanto é que até hoje Berserk não foi totalmente adaptado. Cara, acho que nem chegaram a adaptar 3 arcos direito, porque todos os animes foram um fiasco, cara. E com Junji Ito, recentemente, a gente teve Junji Ito Collection e Junji Ito Histórias Macabras do Japão, que foram muito toscos e passaram a sensação de que foram anunciados e feitos às pressas, cara. Agora com o Uzumaki foi o contrário, cara. Demorou demais pra lançar, mas assim que lançou, meu Deus, cara. Eu vi o primeiro episódio e tá simplesmente lindo. Tipo, um dos maiores problemas dos animes do Junjito era que eles eram coloridos e isso tirava muita vibe do mangá. Mas agora o anime de Uzumaki tá sendo animado em preto e branco. E cara, isso mantém muito bem a sintonia e a vibe do mangá. E eu ouso dizer que deu até um charme, cara. Já que eles até fizeram um ótimo trabalho com os sons do anime. ぐるぐる回っているんだ。左右別々に。Nos trazendo uma sensação bem enervante.
primeiro episódio, que foi o que temos até o momento, está um pouco diferente da cronologia do mangá. Mas creio que como os capítulos do mangá não são tão curtos, eles vão ter que dar uns pulos pra conseguir adaptar tudo. Mas a junção que eles fizeram dessas 3 primeiras tramas ficaram muito boas, né? Ficou muito bem feito. E não ficou atropelado ainda por cima. Respeita muito bem o ritmo do mangá. Além de ser uma boa quebra no começo do episódio, que tava num ritmo lento e parado. E da metade pro final as coisas começam a desabar tudo junto. E ficou uma linha do tempo muito massa pro episódio. Bem, nessa parte eu vou dar alguns spoilers do episódio, então eu recomendo você pegar uns 20 minutinhos, ver o episódio lá e depois voltar aqui porque tá valendo muito a pena. Eu recomendo que você tenha essa experiência antes de tomar spoiler aqui. Eu vou te dar uns segundinhos pra você sair do vídeo e ir lá. Prosseguindo, nesse primeiro episódio vemos 3 tramas, a trama da família do Shuichi, que eu percebi que estava escrevendo esse tempo todo errado aqui no roteiro, mas tanto faz. A trama da Azami e a trama do Katayama. O episódio nos mostra no começo a cidade e a protagonista Kiri falando sobre as histórias que ela vai contar sobre muitos eventos estranhos que aconteceram nessa cidade. Frase essa que me faz pensar que o Junji Ito foi escrevendo a história e elaborando ela durante a escrita. Mas lá pro final vocês vão entender porque eu tô falando isso, né? Espera acabar o anime que ou vocês vão entender ou eu explico porquê, mas eu creio que ele elaborou o final conforme ele já tava finalizando o mangá. Bem, nessa a gente começa vendo o namorado da Kiri, que é o deuteragonista da história, o Shuichi. E nisso ele diz como o pai dele tá estranho e obcecado com espirais e fazendo uns bagulho tipo sinistro. A Kiri, como toda personagem de obra de horror barra terror, claramente ri e faz pouco caso da situação. Situação é essa que ela começa a ver se intensificando e aí acaba sorrisinho, né? Ó, desgraçada. Bem, nesse meio tempo, nos é mostrado a suposta subtrama de uma garota chamada Azami. Essa aqui nos é mostrado que ela é a gostosinha, a pica que todos os meninos querem. E supostamente ela acredita que ela tem todo esse sucesso com os meninos por conta de uma cicatriz em formato de lua que ela tem na testa. Que ela fez esse machucado quando era criança depois de cair e maçarocar a testa no asfalto. Depois disso ela se tornou irresistível. Na saída da escola, as duas encontram o Shuichi. E o Shuichi então se assusta com a Azami e sai correndo. Ele tem medo de mulher bonita. Brincadeira. Ele diz que a Azami tem uma espiral. E novamente nós somos levados a crer que o Shuichi é esquisito. Ainda mais porque nesses momentos ele é desenhado que nem um lunático. E isso já vem do próprio mangá, tá? Enfim, o pai do Shuichi visita a Kiri. E ela começa a ver que ele tá meio doidão mesmo. E muito vidrado em espirais. E encomenda uma com o pai da Kiri, que é artesão. Depois de um tempo, né, fica pronta e a Kiri fica encarregada de entregar lá pro doidaço do pai do Shuichi. Paralelo a isso, vemos que a Azami encontrou o Shuichi na rua e ela diz como ela se sente meio confusa e atraída por ele, tendo em vista que ele foi o único garoto que não se jogou nos pés dela, provavelmente deve ter comprado o anti-otário, e o Shuichi sente algo estranho vindo dela. E aí a Azami fala sobre a cicatriz de lua que ela tem. E quando mostra, ela não percebe, né? Já que tá na testa dela, ela não tá vendo. Mas a cicatriz virou uma espiral. E aí o Shuichi fala pra ela sair da cidade, que a cidade é amaldiçoada. E aí ele simplesmente vai lá e corre dela. A Kiri, quando chegou pra entregar a espiral, ouviu do Sr. Saito, que é o pai do Shuichi, que não precisa mais da espiral porque ele aprendeu a transformar as coisas dele, né? Do corpo em espiral. E mostra isso. E ela, no primeiro ato de sensatez da obra, simplesmente vai lá e corre. Não vou falar, e agora que fim que teve a trama da Azami, nem do Sr. Saito e Sra. Saito, porque eu quero que você vá ver com seus próprios olhos. Ou pode ser que eu fale sobre ela, né, caso eu faça uma parte 2. Mas a respeito da trama do Katayama, num dia chuvoso, enquanto aquele estava na aula preocupado com a falta da Azami, né, que não estava indo à aula, chega atrasado na aula o aluno chamado Katayama. Ele chega ofegante, esquisito, molhado. E ele claramente é zoado pelos outros moleques. E o professor da turma dá um sermão nele, por ele estar atrasado, molhado, né? E questiona o porquê dele só vir em dias de chuva. E guarda essa parte do atrasado e da chuva na mente, porque ela vai ser importante lá no próximo episódio, eu prometo. Depois de um tempo, vemos que ele é bem lerdão e não tem reflexo nenhum. E na hora de se trocar, um dos bullies tira a roupa dele, né? E arrasta ele pro corredor, onde vemos uma espiral nas costas dele. Bem,
A gente consegue deduzir disso aí, né? Que ele tá contaminado. E quando pensa que não. Bem, a trama dele fica pro próximo episódio. E a trama dele vai acabar ficando pro próximo episódio. Bem, no mais, o anime tá ótimo. Até quem já viu o mangá como eu vai conseguir ter uma boa experiência. E se você não assistiu ainda, vai lá que vai valer muito a pena. Então, dá um like, né? Se puder me ajudar. Um feedback construtivo, né? Se tiver algo que você acha que seria bom saber nos comentários, algo que eu possa melhorar. Se inscreve para não perder os próximos vídeos. E te vejo na próxima. E cara, pode ser coisa da minha cabeça, mas eu juro que esse moleque ele tá muito bem desenhado e por algum motivo ele me lembra o Gakuto de Prison School.